Eu sou André Espínola, professora de Biologia do Departamento de Ensino de Ciências e Biologia da UERJ. Estou aqui hoje no canal do Planetário do Rio, com muito orgulho, privilegiada com a presença de dois queridos, né? O Leandro Guedes, astrônomo planetário do Rio, e a doutora Silvia Lorenz, do Observatório do Valongo. Nós estamos aqui hoje para falar sobre astronomia. Eu não, eu vou só ouvir, passar perguntas e ser host, sim, dos queridos, mas eles estão aqui para falar sobre astronomia, sobre diferentes maneiras de falarmos sobre astronomia, por que estudar astronomia e materiais inclusivos sobre astronomia na área da deficiência visual, né? É o trabalho da professora Silvia Lorenz. Então, essas atividades fazem parte do ciclo de atividades virtuais sobre ensino de ciências, organizadas por mim, pela professora Rosane Meirelles, da pós-graduação em ensino de ciências da UERJ. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos aqui alunos, professores nos assistindo. Agradecemos aos que nos aguardaram alguns minutinhos e retornaram aqui ao link do canal do YouTube do Planetário. E para fazer uma breve descrição, eu sou a Andréia, né? Mulher branca de cabelos cacheados na altura dos ombros, com mechas mais claras. Estou com uma blusa de manga curta e gola alta, de cor meio marrom. Atrás de mim tem um vaso de cerâmica com uma planta. Vou passar a palavra, então, para os meus dois convidados, o Leandro e a professora Silvia Lorenz. Boa tarde, obrigada, gente. Pessoal, obrigado pela paciência em esperar essa mudança aí, nosso probleminha técnico na primeira transmissão. Recomeçando, então, meu nome é Leandro, sou astrônomo do Planetário do Rio, eu sou homem branco, tenho cabelo comprido, sou louro, já tenho os fiozinhos brancos aparecendo, tenho os olhos claros e atrás de mim tem uma parede branca com uma carta celeste pendurada, bem aqui na direção da minha cabeça, aqui na imagem. Tá bom? Um amigo meu disse que eu fico parecendo o Mickey aqui, porque às vezes parece em volta de mim, que são os céus aqui da carta celeste. Muito bom. Eu sou professora do Observatório do Valongo, sou astrônoma também, sou mulher, branca, cabelos claros, tô preso os cabelos, com a roupa verde com umas flores brancas, meu olho é verde, e atrás de mim tem uma parede branca com uns quadros, e tem um quadro, eu não tenho orelhas de Mickey não, mas eu tenho assim uma auréola, olha, de anjo. Tem um solzinho que brilha assim como se eu fosse um anjo. Mentira. Tá? Então é isso. Obrigada pelo convite, Andréia. Imagina, eu que agradeço vocês dois. Eu estou com inveja agora que atrás de mim não tem nada para fazer uma espécie de... Né? Um chapéu adereço. Vou providenciar para a próxima live. Então, gente, a gente teve que mudar de plataforma para fazer a transmissão. A plataforma tem um novo comando. Então, a gente vai pedir para o Leandro nos tirar daqui. Leandro, aí eu vou fazer pergunta só no final, tá? A gente muda um pouquinho o que estava programado. Tá, boa fala para você. Até breve, gente. Obrigado. Então, vou tirar aqui, só para ficar com a minha carinha aqui. Pessoal, eu trouxe para a gente conversar hoje, eu estou com 2 monitores aqui, tá? Então, eu vou ver o chat no monitor aqui, a câmera está apontando para o outro. Então, não estranhe se eu ficar virando a cara durante a fala. O que eu trouxe para a gente conversar aqui hoje é uma reflexão sobre por que estudar astronomia. Tá? Vocês são professores, vão ter que encarar aí dentro de sala de aula o ensino de astronomia, tá? com os alunos de vocês. A gente estava conversando, né, há pouco sobre a questão aí da deficiência que existe na formação dos professores no que diz respeito à astronomia propriamente dita, né, isso não é visto em geral na formação dos professores, nem de biologia, nem de nenhuma outra área. A UFRJ tem, né, a Silvia lembrou, a UFRJ tem um curso que é oferecido, se não me engano, de maneira optativa, né, para os professores que estão em formação e querem estudar astronomia ainda na graduação. Né? E o Planetário já teve no passado, a gente pretende retomar isso no próximo ano, que é um curso para professores já formados, né? Professores que já estão trabalhando, que lidam com astronomia lá na sua sala de aula e querem tentar se atualizar e tentar
tampar um pouquinho dessa lacuna que existe na formação, né? São as formas que a gente tem aí enquanto não se coloca astronomia de fato no currículo da formação de professores, tá? Então vocês vão ter que dar aula de astronomia, vocês vão levar isso para os alunos, vão falar de astronomia dentro da sala de aula, vocês vão falar de astronomia fora da sala de aula, em passeios, né, que eventualmente vocês vão fazer com os alunos, seja o planetário, seja o Museu de Astronomia, Observatório do Vallon, que também recebe escolas. Vocês vão ter que encarar a astronomia de fato. Primeiramente, num momento muito específico do currículo, tá, onde vocês vão de fato dar astronomia para cumprir o que está planejado no currículo daqueles alunos, mas eu acho que a astronomia vai transpassar isso um pouco. Tá? Vocês não vão ficar só ligados no cumprimento do currículo. A astronomia me parece que é uma área que vai passar um pouco disso. Vocês vão ter várias perguntas surgindo ao longo do ano, perguntas que vieram de notícias que vão sair, os alunos vão levar para a sala de aula. Talvez vocês sejam referência no ensino de ciência de muitas pessoas, né? Muitos daqueles alunos. Então é natural que eles levem para vocês essas questões. Fatalmente vocês vão ter aqueles alunos mais nerds que procuram as notícias, né? Mesmo que não saia nada, os garotos vão lá na internet, vão ficar levando coisas de astronomia para vocês. E eu queria pensar aqui, eu já peço até para que vocês coloquem aqui no chat o que vocês pensam sobre isso. Por que aprender astronomia? Tá? Essa é a pergunta que eu queria trazer aqui para vocês. A gente vai ter oportunidade de se encontrar aí no curso da pós-graduação, então a gente vai ter muito tempo ainda para falar de astronomia hard, tá? Que eu acho que é importante também. Vocês precisam saber coisas, ou vocês precisam ter mais contato com alguns conceitos que parecem muito simples em astronomia, mas talvez não sejam tão triviais quanto parece. Por exemplo, a questão das marés, né? Como é que ocorre a maré? Né? A gente tem logo a ideia de a Lua que atrai a massa de água. Mas só que do lado oposto, né, você também tem uma maré alta. Né? Onde a Lua está atraindo água, você tem uma maré alta. Do lado oposto, você também tem uma maré alta. Como é que funciona isso? Né? Como é que é a questão do deslocamento do Sol no horizonte dos seus alunos ao longo do ano? Tem algumas coisas assim que a gente vai ter oportunidade de ver. Tá? Mas hoje, aqui nesse papo, eu queria trazer apenas essa reflexão que me parece uma boa forma da gente iniciar a conversa. Tá? Por que aprender astronomia? Ok? Bom, um motivo óbvio, né? Um motivo mais simplório, né? É que você está dando aos seus alunos um conhecimento sobre a natureza, né? Você está colocando os alunos de posse de coisas que nós sabemos hoje sobre o mundo. Nós sabemos a estrutura do sistema solar, a gente sabe a posição do Sol na galáxia, a gente sabe como é que funciona o conjunto da galáxia, a gente tem uma ideia de como é que uma estrela nasce, como é que uma estrela morre, e você pode estar colocando os seus alunos em contato com isso, né, com esse tipo de conhecimento. Uma coisa que eu acho interessante é que a astronomia ela vai interessar todos os alunos. Hoje está um pouco mais clara a questão das múltiplas inteligências, né? Então a gente não tem mais aquela ideia de que o aluno é inteligente se ele é bom de matemática, né? Isso já está bastante superado. Então vocês vão lidar com alunos que nitidamente têm uma tendência maior para as humanidades, por exemplo, né? E aí pode ser que você pense que esses alunos talvez não tenham tanto interesse em astronomia, mas eu acho que isso não é verdade. Tá? A astronomia ela atrai o interesse de absolutamente todo mundo, de qualquer área, tá? Qualquer que seja a área de formação, né, a área de trabalho que esses alunos venham a seguir, a astronomia vai estar por trás deles por trás da cabeça deles ali. E em níveis diferentes, em formas diferentes. Talvez os seus alunos que tiverem mais uma tendência para as ciências da natureza ou das tecnicidades, né, eles talvez se preocupem com questões que vão ser diferentes dos alunos das humanidades, tá? Mas a astronomia provavelmente vai estar no interesse de todo mundo ali. Vamos refletir de onde é que vem esse interesse, tá? E quando você pensa nas outras matérias, né, que estão sendo dadas, na própria biologia, ou na matemática, química, no português, inglês, é fácil você identificar, né, a
razão de por que estudar isso, né? Por que se coloca isso na escola, né? Mas a astronomia é um pouco mais tricky, né? Um pouco mais complicado de você pensar por que ela deve estar na escola em algum momento. Uma resposta básica é essa que a gente já falou, né? Você está colocando o aluno de posse de conhecimentos que a gente tem hoje, tá bom? Mas a coisa eu acho que ela vai num outro nível, tá? Eu acho que o interesse em astronomia não é só você colocá-lo de posse sobre algo que faz parte do nosso corpo de conhecimento, tá bom? Por exemplo, para um aluno seu das humanidades, que vai ser um linguista ou vai ser um historiador, ele talvez tenha contato em algum momento com a concepção matemática do número imaginário, número i, que elevado ao quadrado é igual a -1. Tá? Ele pode ter esse tipo de contato, mas aquilo no dia a dia dele não vai fazer a menor diferença. Tá? Eu tenho certeza que não é um pensamento que vai voltar na cabeça dele constantemente. Tá? Assim como, de repente, um aluno seu né, que vai seguir o caminho aí das ciências, da natureza, ou das tecnicidades, como a engenharia e tal, ele pode ter tido aí contato com as principais declinações do latim, ele pode já ter sabido o nome do rei da França na época da invasão dos vikings, mas isso também não é uma coisa que vai estar ali constantemente na vida dele, voltando à mente dele em várias reflexões e tal. Isso não vai acontecer. É um conhecimento com o qual ele teve contato, mas não permanece, ou as questões não permanecem com ele. Tá? E a astronomia me parece que não passa por aí. Tá? A astronomia, volta e meia, ela retorna, as questões astronômicas retornam, elas estão dentro das pessoas. Tá bom? Uma forma da gente identificar isso, né, algo que eu acho que deixa muito clara essa questão do interesse pela astronomia, está na atividade de observação do céu, que é uma coisa que a gente faz muito lá no planetário, o Valongo também faz, o MAST também faz, o Observatório Nacional também faz, tá? Observação do céu com o público. E uma coisa muito interessante é a conversa que a gente tem em volta do telescópio, tá? Aquela conversa que a gente tem ali no andar. Quando você tem na observação do céu, você tem normalmente vários telescópios apontando para objetos no céu. E quando o público sai de um telescópio e vai para o outro, né, você tem sempre uma conversa paralela que acontece ali. Normalmente, né, essas perguntas elas não se restringem aos objetos que estão sendo observados. Tá? Por exemplo, você pode estar observando a Lua, que é um negócio lindo, é uma das imagens mais bonitas de você ver no telescópio. Tá? Eu considero que tem 3 observações que todo mundo deve sair de casa para observar. Tá? Todo mundo deve ir a um local que tem um telescópio para observar, que é a Lua, Júpiter e Saturno. Tá? A Lua no quarto, tá bom? Quarto crescente, quarto minguante, preferência no quarto crescente, que está no horário melhor no céu. São 3 imagens que eu considero extremamente impressionantes no telescópio, e todo mundo devia fazer. Tá? Todo mundo tinha que ver essas coisas no telescópio. Mas quando você está observando isso, na conversa ali em volta, o assunto nunca fica só na Lua, ou nunca fica no planeta que você está observando. Tá? As conversas elas vão desde do Big Bang até vida extraterrestre, tá? Até o multiverso. Né? Mas é um universo só ou são vários universos? As questões são inúmeras que surgem ali. Isso mostra o interesse que as pessoas têm intrínsecos ali sobre astronomia. Tá? E é nisso que eu quero que vocês pensem agora. Quer dizer, os alunos de vocês também vão ter isso. Né? E vocês vão estar usando astronomia ali como uma parte do currículo, né? Mas também vão poder usar a astronomia como uma ferramenta para outras áreas do conhecimento, para passar outros conceitos ali sobre as diversas matérias. Tá? Você, por exemplo, quando for falar quando for falar de biologia, isso é óbvio, né? Hoje a gente tem aí a astrobiologia, que traz assuntos maravilhosos para a gente. Tá? A gente reconhece hoje, de fato, que existem muitos planetas aí no universo, muito mais do que a gente imaginava antes. Né? A gente sabe hoje que é comum uma estrela ter planetas. E esse conhecimento colocou a antiga pergunta, né, se estamos sós no universo, no outro patamar. Quer dizer, agora é muito mais provável que nós não estejamos sós no universo. E aí você precisa de uma outra área do conhecimento, que é a astrobiologia, uma junção de astronomia com biologia para você avaliar
as perspectivas de vida nos diversos planetas aí que existem por aí, que a gente está encontrando cada vez mais. Então a astronomia não vai se restringir só àquele currículo ali não, tá bom? E um outro, assim, além desse papo paralelo que a gente tem em volta dos telescópios, né, eu acho que uma outra forma da gente perceber, né, como a astronomia chama a atenção das pessoas, ou como questões sobre o universo, sobre as estrelas chamam a atenção das pessoas, é o sucesso que existe hoje da astrologia. A astrologia é uma coisa muito presente na nossa cultura hoje, tá bom? Aliás, é um assunto talvez um pouco delicado, porque eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês aqui acredita em astrologia, tá bom? Eu estou convicto disso, brincadeira. Pode acreditar. Mas vocês vão ter que lidar com esse tipo de coisa, às vezes, em sala de aula, tá? E a questão, assim, não é de forma nenhuma acabar com a crença de um aluno. Eu acho que ninguém tem o direito de fazer isso. Tudo bem, hoje com a Terra plana, essa coisa é meio questionável, né? Então, mas quando você está falando assim de coisas muito subjetivas, né, como astrologia, ou como coisas místicas, ou até religiosas, a gente tem que saber um limite, né, até onde você vai colocar outras verdades, né, outras coisas para o aluno pensar, até quando você vai assumir uma posição um pouco mais rígida, tá? Uma coisa que eu acho importante que se fale sobre isso é que a astrologia não é ciência. Tá? Isso é uma coisa que não deve ser encarada de forma ofensiva por ninguém que acredita em astrologia, porque como a astrologia ela vem carregada assim, de uma aura aparentemente científica, né, como envolve cálculos de mecânica celeste, cálculos de astronomia de posição, né, isso às vezes parece ciência, né, isso muitas vezes é vendido assim como ciência, né, e não é ciência. Uma vez que a pessoa entende, né, a diferença entre uma ciência e áreas de conhecimento que não são ciência, tá tudo ok, tá? Não tem problema nenhum você acreditar ou se dedicar mais a uma outra área, tá? Isso aí é outro papel que na educação científica, que vocês vão fazer parte, me parece muito importante também, tá? Você passar para os alunos que nem tudo é ciência, e que talvez a ciência não consiga abraçar tudo, tá? Talvez a gente não consiga explicar tudo com ciência, tá bom? Eu percebo que tem na sociedade não uma crença, assim, mas talvez uma crença de que a ciência seja a única forma de conhecimento válida, né? Ou que algo para ter valor precisa ser científico. Tá? Eu estou me lembrando aqui nas lojas de colchão, né? Muitas vezes você vai numa loja de colchão, tem um cara vestido que nem um cientista lá, de jaleco, né? Até o pé e tal. Quer dizer, existe essa aura assim, né? Que, não, isso aqui é científico, aqui é a forma da espuma do colchão e tal. E você percebe isso em tudo, né? Tudo que tenta se vender como sendo algo para gerar confiança, que você quer que a pessoa confie, que você quer que a pessoa se sinta segura, vende-se com uma aura científica, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque senão você acaba tentando colocar tudo dentro do guarda-chuva da ciência, e não é, tá? E não tem como isso, né? Nem tudo é ciência. Como é o caso da astrologia, como é o caso de pensamentos místicos, como é o caso da religião. Nada disso deixa de ter o seu valor por não ser ciência. Mas na educação científica é muito importante você saber separar, né? E você explicar para os seus alunos explicar para os seus alunos o porquê é uma questão um pouco mais complicada, mas o que é ciência e o que não é ciência, tá legal? Isso também acho que é uma questão que vocês vão ter que lidar. Mas voltando para o interesse, né, da astronomia. Eu acho que a astrologia ela fala muito disso, tá? Eu falo das pessoas ainda hoje, né, com todo o nosso avanço tecnológico, tudo que a gente compreende, elas ainda sentirem que de alguma forma existe uma conexão entre o espaço e coisas tão íntimas da nossa vida, fala muito do espaço que a astronomia ocupa no nosso interior, tá? Se a gente for tentar pegar um histórico, né, sempre que a gente pensa na questão da relação humana com alguma coisa, eu gosto de ir lá para trás. Eu gosto de pensar lá nos nossos primórdios, né? Como é que essa coisa se desenvolveu na gente. Parece que desde que o homem começou a ficar em pé, né, quando os nossos ancestrais, né, ficaram em pé, a gente começou a ter um certo deslumbre com a visão, né, e por isso a visão se tornou assim, um órgão tão importante. E olhar para o céu passou a fazer uma parte importante disso, porque logo cedo a humanidade percebeu que a sobrevivência dependia do céu. Tá? Desde
você se proteger da tempestade, se proteger da chuva forte, até quando você começa a perceber que existe uma associação entre ciclos que você observa no céu e ciclos que acontecem aqui na Terra. Tá bom? O artefato de astronomia mais antigo que foi encontrado, na verdade, é o que se supõe que pode ter uma ligação com a astronomia, é uma coisa chamada o osso de Ixango, que está no Museu da Bélgica hoje. Aquilo é um osso de babuíno que tem umas marcações feitas nele. Tá? Uma das interpretações que se faz daquilo é que ele fosse uma marcação do ciclo lunar, do ciclo das fases lunares, durante 6 meses. Tá? Inclusive, é até possível que tenha sido feito por uma mulher tentando associar o ciclo menstrual com as fases da Lua. Tá? Eu acho que uma interpretação bastante interessante desse osso. Isso é uma coisa que data aí dos 20 mil anos antes de Cristo. Tá? A gente tem uma outra associação básica, que é das constelações com as estações do ano. Né? E conhecer as estações do ano era uma questão de sobrevivência, muito mais do que é hoje. Tá? Porque hoje, quando a gente tem fome, né? Você está com fome, você vai no mercado e compra comida. Você tem uma geladeira, né, que você bota a comida lá e ela dura muito tempo. Mas no passado era extremamente importante você saber quando seria o período da colheita, quando você ia ter que armazenar alimento, porque não ia ter como plantar nem como colher, quando você já estava na época de colher, começar a colheita ou plantar de novo. Então, conhecer as estações do ano era uma questão de sobrevivência. Tá? E as constelações tiveram um papel muito importante nisso. Tá? Porque havia constelações que estavam sempre associadas com as coisas que aconteciam aqui na Terra. Talvez daí venha a ideia que viria se desdobrar na astrologia, né? Quer dizer, aquelas constelações estão ali quando alguma coisa aqui na Terra importante para mim está acontecendo. Né? Então, será que não existem outras associações aí? Claro que a gente entende hoje que as estações do ano acontecem por causa da inclinação do eixo de rotação da Terra e por causa do movimento de translação ao redor da Terra. O movimento de translação também faz com que nós vejamos constelações diferentes ao longo do ano. Né? Então, numa determinada estação, você vai estar vendo determinadas constelações. Mas, enfim, isso aí houve essa associação e a astronomia passou a ser uma coisa de extremamente importante aí por conta da sobrevivência humana, tá bom? Calendário também, o calendário veio dos ciclos astronômicos, tá? A forma mais universal que havia, né, de você marcar o tempo era usar os astros, que era uma coisa igual para todos os povos, enfim, não havia uma outra maneira mais eficiente do que você criar um calendário global do que usando astronomia, tá? Mas isso tudo, associação com as estações do ano, parte do conhecimento que a gente tem hoje sobre a natureza, tudo isso que eu falei serão coisas superáveis, me parece. Eu acho que nada disso justificaria todo o interesse que nós temos hoje por astronomia. Tá? Eu acho que nada disso justifica, assim, termos ainda tanta curiosidade. A astronomia ser uma coisa tão encantadora ainda. Tá? Me parece que tem algo que é um pouco mais profundo. Eu estou me lembrando aqui, né, de um conto de ficção científica chamado Nightfall, do Isaac Asimov. Tá? Ele fala de um planeta que girava num sistema, se não me engano, um sistema sextuplo, tinha 6 estrelas ali, e o planeta nunca tinha noite. Então, o planeta não tinha noite. Ele estava sempre dia. Havia sombras nas cavernas, os cidadãos ali tinham um pouco do contato com o escuro, mas noite no planeta não havia. Tá? Então é interessante assim, como os cientistas daquele planeta preveem que a civilização vai colapsar porque vai acontecer um eclipse. Tá? Vai haver um eclipse numa das estrelas ali, então eles vão ver o céu vai escurecer. E quando isso aconteceu, 2000 anos antes, a civilização entrou em colapso e tal. Então é uma reflexão interessante sobre as consequências de você não ter astronomia. Tem outro conto também chamado Leap of Faith, o salto de fé, que ele fala sobre um sistema planetário que está dentro de uma nebulosa escura. Então eles também não tinham sol, não tinham céu, né? Eles não viam estrelas de noite. E as consequências disso. Bom, são reflexões que eu acho
interessantes, não é, da gente pensar assim, o que haveria da humanidade se não houvesse astronomia. Eu estou me lembrando aqui de um churrasco que eu participei na casa de um amigo que estava na faculdade de medicina, tá? E nesse churrasco, um garoto lá que depois ele se tornou um ortopedista, esse cara, ele veio me perguntar o seguinte, cara, para que estudar astronomia? Né? O que me interessa saber da composição de uma galáxia, de uma estrela, ou o que uma galáxia que está tão longe da gente tem quer dizer, a formação daquela galáxia, a estrutura daquela galáxia, para que aquilo ali me interessa, né, de alguma forma? Eu, na época, não conseguia responder essa pergunta, eu fiquei com mais raiva, né, a raiva não deixou eu pensar. Mas, evidentemente, se não fosse um astrônomo tirar a Terra do centro do universo na Renascença, provavelmente a medicina que aqueles caras estariam fazendo ainda seria ditada pela igreja. Você não teria tido todo o desenvolvimento que a medicina teve por causa do distanciamento do pensamento religioso. Tá? Isso aí é uma das consequências aí que a astronomia deu para a gente de forma muito, muito prática. E ainda, só para terminar, e para citar ainda mais um elemento de interesse da astronomia, nas universidades medievais, a gente tinha o estudante, quando entrava numa universidade medieval, ele fazia um curso de 6 anos, tá, para adquirir o mestre em artes, tá, que eram as 7 artes liberais. O ensino era dividido em 2 partes, né, o trivium e o quadrivium. O trivium ele era composto por gramática, lógica e retórica. Tá? E o quadrivium era geometria, aritmética, música e astronomia. Tá bom? Gente, desculpa que meu gato resolveu participar aqui da aula também. Você não está na pós-graduação. Então você tinha o trivium e o quadrivium. Eles compunham as 7 artes liberais ali que davam o grau de mestre a quem cumpria esse currículo todo. Tá? Eu acho muito interessante o fato de gramática e retórica fazer parte do trivium, né? Porque quase tão importante quanto as suas ideias é a forma como você defende as suas ideias. Né? Isso é uma coisa que me parece que é bastante... A gente vê muito isso na ciência, tá? Não basta apenas você ter ideias e teoria, você precisa defender aquilo. Então, eu acho natural que esses caras tenham colocado gramática, lógica e retórica logo no começo. E no quadrivium você tinha astronomia aí no meio, tá? Eu queria mostrar, a única imagem que eu vou mostrar para vocês aqui é uma imagem que eu separei. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Espera aí. Quero mostrar essa tela aqui. Vocês estão vendo aí, né, a minha tela. Isso aqui é uma gravura, tá, que mostra as 7 artes liberais que compunham lá o trivium e o quadrivium. Tá? Geometria está aqui está astronomia. Então, a astronomia está aqui. Geometria, gramática, retórica, aqui, dialética, aritmética está aqui, enfim. Aqui no meio você tem a filosofia. Tá bom? Aqui no centro do curso, no centro, né, da gravura, você tem a filosofia. Aqui embaixo, uma gravura de Sócrates e Platão. Filosofia sendo a representante aqui do conhecimento como um todo, né? O conhecimento real, o conhecimento da realidade. Então, essas 7 artes aí, da qual a astronomia fazia parte, compunham o conhecimento verdadeiro que a gente poderia ter sobre a natureza. Aqui embaixo estão os poetas e os magos. Tá? Se você reparar, eles têm um corvo aqui bicando as suas orelhas, né, representando espíritos impuros, espíritos da ignorância, tá? Mostrando que o que os poetas e os magos faziam não era digno de reconhecimento, quer dizer, não estava ligado à verdade, tá bom? Que para você conhecer a verdade, você tinha que passar por aquelas 7 artes liberais ali, tá bom? Então, pessoal, assim, eu só quis mostrar para vocês que a astronomia, as pessoas de hoje têm um interesse muito grande em astronomia, seja qual for o nível, qual for a idade, qual for o nível social, nível de educação formal, tá? Existe uma coisa que move essas pessoas, existe algo dentro que leva essas pessoas para
para o interesse em astronomia. E eu acho importante vocês terem uma ideia disso, que isso pode servir como estímulo para que vocês deem aulas de astronomia, tá? Ou que para vocês usem a astronomia aí no trabalho de vocês. No final das contas, eu estou me lembrando aqui de uma outra coisa, né? Pô, eu acho que foi a presença da minha professora Silvia aí que me lembrou disso. Quando a gente começou a faculdade, né, no primeiro ano, os nossos veteranos fizeram uma brincadeira conosco, que era, cada um tinha que ir na frente lá na sala e dizer por que ia fazer astronomia, tá? Por que você quis fazer astronomia, tá? E aí teve aquelas respostas mais básicas e banais, né? Porque eu tenho uma curiosidade sobre o universo. Porque eu quero aprender mais sobre a natureza, porque eu era uma criança muito esperta. Teve essas coisas, essas respostas aí triviais. Mas teve um cara que respondeu, inclusive esse garoto saiu do curso, mas ele foi o cara que deu a única resposta que eu considero realmente verdadeira, sabe? Aquela resposta visceral, tá? Por que estudar astronomia? E ele respondeu, porque é muito maneiro, tá? Eu acho que esse é o verdadeiro espírito, tá bom? A gente pode pensar em tudo, aumentar o conhecimento, a nossa visão de mundo, claro, isso tudo é importante, mas no fundo, os alunos de vocês gostam de astronomia e vocês vão usar astronomia em vários momentos aí do trabalho como professores, porque a astronomia é muito maneiro. E por que é muito maneiro? Né? Por que desde lá de trás se houve essa associação do céu? Por que houve sempre essa busca, né, pela astronomia? Eu acredito que é porque a astronomia ela nos permite fazer perguntas sobre nós mesmos. Tá? Quando um aluno de vocês pergunta, ou quando uma pessoa do público, quando vem ao planetário e pergunta da onde surgiu o universo, né? O que vai acontecer com o universo, o que nós sabemos hoje sobre o universo, qual é a estrutura do universo, né? Ou então, como nasce uma estrela, como morre uma estrela, é verdade que a nossa química veio das estrelas? Eu acho que no fundo, essa pessoa, esse aluno de vocês aí, ou esse visitante hipotético, ele não quer saber sobre o universo, não quer saber sobre a estrela, não. Ele quer saber sobre ele. Tá? Ele quer saber de onde ele veio. Quando você pergunta de onde surgiu o universo, você está perguntando de onde você surgiu. A preocupação sobre, existem outros universos, na verdade você quer saber onde é que você está. Quer dizer, qual é a minha posição nisso tudo? Né? O que vai acontecer com o universo? Você vai ter o Big Crunch, vai ter o Big Rip, o Big Freeze, são cenários de final de universo, né? Cenários extremos aí da expansão do universo. O que você quer saber é o que vai acontecer com você. Portanto, me parece que o interesse que existe pela astronomia é que a astronomia, apesar de ser uma coisa que aparentemente nos remete a olhar para fora, ela nos faz olhar para dentro. Tá? E é por isso que as pessoas gostam tanto de astronomia. Tá? Por isso que a astronomia fez tão parte assim de todo o nosso desenvolvimento intelectual, de todo o nosso desenvolvimento científico. E eu acho que vocês deviam sempre manter isso em mente. Tá? A astronomia que vocês vão lidar em sala de aula remete aqueles alunos a questões humanas muito íntimas dele. Tá? E existem várias formas aí de se lidar com isso, e sempre estimulando os alunos a pensarem. Tá? Quanto mais as pessoas pensarem sobre si, quanto mais as pessoas buscarem o autoconhecimento, isso melhora a inteligência interpessoal, e aí você já tem a astronomia saindo lá do universo, indo para as relações sociais aqui dentro da sua sala de aula e na própria sociedade. Tá bom? Pessoal, acho que era mais ou menos isso. A minha ideia inicial era termos um debate, né? Mas não sei se teve perguntas aqui no chat, e se de repente vocês quiserem fazer perguntas depois, então a gente vai poder estar em contato, tá bom? Vou voltar aqui a Silvia e a Andréia, aqui pronto. Olá. Oi. Então, voltamos. Você falei muito, não? Eu falei demais, falei. Não, claro que não. Fica tranquilo, foi ótimo. Tivemos perguntas, sim. Aí, se você quiser que passe agora, ou se quiser que aguarde a fala da Silvia, tivemos perguntas e tem várias pessoas que conseguiram voltar. Agradeço a todos que puderem avisar os colegas também, que nós estamos de volta já faz tempo. Eu tentei avisar o máximo que eu pude, acho que eu já tinha o contato.
Você prefere o quê, Leandro? Não, depois da fala da melhor, né? Isso aí. Melhor, é. Então, só repetindo, gente, quem precisa de declaração de horas por participar dessa atividade, envia seus dados, nome completo, matrícula e instituição, para o e-mail specuerg@gmail.com, tá no chat, escrito aí, tá digitado. E então a gente continue colocando suas perguntas no chat, que assim que a Silvia finalizar a apresentação dela, nós retornamos aqui para responder as perguntas. Aproveito para falar, quem estiver gostando da apresentação, que curta nosso vídeo. Quem não se inscreveu no canal ainda, tanto do Planetário quanto do Observatório, eles têm tanto perfis aqui no YouTube, quanto no Facebook, no Instagram. Sigam as redes sociais dessas instituições tão importantes que fazem um trabalho em prol da educação de qualidade, da educação científica, né? Se vocês estão aqui, é porque vocês têm afinidade por essa área. Então, vamos também divulgar, né? Seguindo e curtindo, tá bom? Leandro, muito obrigada. Silvia, uma boa apresentação. Leandro tem que permitir que eu compartilhe. Então, pessoal, voltei. Na verdade, eu preparei uma apresentação, porque eu achei que era para preparar uma apresentação. Por uma vez professora, sempre professora, né? Então, eu vou passar, mas eu prometo ser breve para a gente abrir para o debate, tá? Eu vou só pedir que os meus colegas me informem ou escrevam aí no chat, porque agora eu já não consigo ver mais nada, se estão vendo a minha apresentação. Mas eu vou ver aqui, então. Estão vendo? Beleza? Então eu vou começar. O que eu vou falar para vocês aqui é um pouco das ações que a gente vem desenvolvendo lá no Observatório do Valongo, tá? Com um grupo dentro de um projeto chamado Universo Acessível. Essas ações, elas visam incluir as pessoas cegas e com baixa visão no ensino de astronomia, né? O Leandro já falou, né, por que a astronomia desperta, né, esse interesse tão especial, e eu concordo com ele que o que a gente quer saber é de onde a gente veio, para onde a gente vai, estamos sozinhos, né? É isso que a gente quer saber com a astronomia, né? E a astronomia está ligado ao nosso cotidiano, né? Através das estações do ano, dia e noite, etc. Mas também concordo com o rapaz lá que a astronomia é muito maneiro, né? A astronomia proporciona as imagens mais belas que a gente tem, né? Desde uma lua maravilhosa até uma galáxia esplêndida, enfim. A astronomia é muito maneiro, né? Eu adoro astronomia. Mas, além disso, a astronomia, né, por ser maneira e ter essa vocação, ela é muito usada como uma ferramenta motivadora para o ensino de ciências, né? Então, a gente pode usar a astronomia para ensinar matemática, para estudar, claro, física direto, enfim. E ajuda, né, a despertar esse interesse por áreas da ciência nos jovens, tá? E, além disso, a gente usa a astronomia como um atrativo até para divulgar outras áreas das ciências, né? É claro que existem vários problemas. Hoje em dia, né, o programa de ensino, do ensino básico, fundamental, ensino médio, tem muita astronomia, desde o primeiro ano. Só que já tem um problema grave, já tem várias falhas, né? Tem poucos livros, a formação do professor, como a Andréa estava falando, às vezes, né, a maior parte dos professores de ciências são biólogos e não veem, não cobrem a parte de astronomia, e o professor tem muita boa vontade, mas aí acaba procurando e acaba utilizando sites que não são muito confiáveis, enfim, existem vários problemas, né? E a gente tenta sempre melhorar, né? O Planetário, como o Leandro estava falando, tem cursos, né? Já teve cursos no passado e pretende voltar com cursos para professores, e a gente lá na UFRJ tem curso para formação, né? De quem está fazendo licenciatura, tem curso de formação para os professores, incluindo aí a astronomia, né? Então, mas existem várias
vários problemas, né? E se existem esses problemas para as crianças videntes, para quem é cego e com baixa visão, é muito mais acentuado esse problema, né? Então, a minha questão, a astronomia é para todos? Eu espero que sim, e a gente tem trabalhado para que seja, né? Existem alguns trabalhos, eu cito aqui só alguns, os que eu considero mais importantes, da Tânia Dominici, de 2008, onde ela constrói, né, cartas celestes e constelações táteis, né, para ensino de astronomia. Existe o trabalho, aí é uma dissertação de mestrado de Bernardes, de 2009, onde ele fez 3 livros com audiodescrição e também construiu algumas cartas de constelações, né, com cerâmica fria. E também um outro trabalho, esse um pouco mais recente, de 2015, de Soares e colaboradores, onde eles desenvolveram alguns jogos e algumas placas com aquela técnica, né, onde eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, onde a gente faz matrizes desse tipo, com relevo, para impressão em termoforme para distribuição, né. Então, esses são os trabalhos que eu considero, assim, mais interessantes, né, existem outras iniciativas, mas essas acho que são as mais interessantes, para ensino de astronomia, né, desenvolvendo até materiais didáticos, né. Então, por esse fato, né, de ter tão pouca coisa, a gente começou a desenvolver, na verdade, o projeto Universo Acessível começou até antes de eu perceber essa falta, né, de material didático para pessoas cegas e com baixa visão. A gente resolveu tornar as visitas ao Observatório do Valongo inclusivas, né, e começamos a desenvolver material. Então, desenvolvemos, assim, algumas galáxias, táteis, algumas constelações, mas a gente não tinha, assim, como testar. Daí eu comecei a procurar algumas pessoas e a gente finalmente conseguiu fazer um convênio com o Benjamin Constant, com o Instituto Benjamin Constant. E a partir daí a gente fez visitas, né, técnicas ao Instituto e eles ao observatório, e lá eu percebi, falei, gente, não tem nada, vamos começar a produzir alguma coisa também, né? Então a gente começou a desenvolver. Então o que a gente fez até agora, e o que eu vou mostrar para vocês, são alguns produtos feitos com essa parceria já com o Benjamin Constant. E, enfim, essa parceria continua mesmo durante a pandemia, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, a gente desenvolveu uma lua, alguns cadernos de astronomia e também não, que isso está sendo feito agora, alguns jogos, né? E é claro que, graças a essa parceria, o nosso projeto pôde deslanchar, né? Porque eles nos orientam nos tipos de material que a gente deve usar, que a gente pode usar. O material, quando é pronto, ele é levado ao Benjamin Constant para ser testado com os técnicos primeiro, né, com os técnicos que são baixa visão e cegos, e depois a gente testa com os alunos do Benjamin Constant, né. E, além disso, uma importância para mim maior, né, claro que tudo isso é super importante, né, o Benjamin Constant também, ele disponibiliza esse material, depois de pronto, testado, aprovado e tudo, claro que é sob demanda, né, mas ele distribui para o Brasil todo, então a gente consegue fazer uma coisa que atinge ao nosso público, né, enfim, pode ser distribuído para todo mundo. A Lua, por que eu resolvi, isso foi uma coisa da minha cabeça, né, por que fazer uma Lua, né? A Lua é o objeto celeste mais brilhante que a gente tem à noite, né? De dia é o Sol e à noite é a Lua. Eu falei, gente, vamos começar pela Lua. Né? Todo mundo ouve falar na Lua, a Lua é bonita, Lua dos namorados, Lua disso, Lua daquilo, vamos fazer a Lua. E a gente fez uma Lua. E a gente fez uma Lua com 70 centímetros de diâmetro e usamos material barato, de forma que quem quiser pode fazer sua própria Lua. É mais ou menos isso, né? Então, a gente fez essa Lua
usando a técnica, né, de papel machê. E a ideia é usar essa lua, claro, para as crianças poderem perceber as diferenças, né, entre crateras, planícies, mas também ajuda na fixação dos conceitos básicos, né? A gente só vê uma face da Lua, pode explicar sobre eclipses, sobre fases da Lua, enfim. A gente começou com a Lua e a Lua teve uma boa aceitação, né? E, claro, graças à ajuda, isso foi possível graças a essa colaboração com o Benjamin Constant, né? Com relação a cores e etc. Então, para fazer essa Lua, a primeira coisa que a gente fez foi imprimir um mapa real da Lua mesmo, usando esses gomos, né? Que foram cobertos, que a gente cobriu essa esfera, né? Então, a gente se preocupou em deixar bem marcadas as principais crateras e os principais mares, as planícies, né? Porque não dá para reproduzir todas essas crateras de uma forma muito, muito real, né? Então, a gente optou por fazer as maiores, né? Mais importantes, e as planícies. Aqui tem 2 alunos do projeto, a Elisa, que é da terapia ocupacional, e o Jackson, que é do bacharelado em ciências matemáticas e da Terra, DCMT também, os 2 da UFRJ. A gente levou essa Lua, então, primeiro para ser testada por técnicos, que pediram algumas modificações, porque estava um pouco áspero em alguns lugares, a gente levou de volta, lixou, pintou de novo, e testamos com 2 turmas do 6º ano, e uma turma do 7º ano, em diferentes datas, tá? E o que a gente fez? Eu dei uma aula sobre a Lua, então falei sobre a formação da Lua, as fases, a existência de crateras, de planícies, os mares, aí eles ficaram interessados, mas tem água? Aí eu expliquei, né, que os mares era só o nome que se dava nas primeiras observações. E esse teste, para ficar assim, para esse teste ficar mais interessante, a gente também juntou uma música, né? Eu escolhi uma sonata, Clair de la Lune, para colocar junto com essa experiência do tato nos alunos. E as alunas elaboraram um formulário que os alunos, os garotos do IBC, à medida em que iam testando, iam respondendo esse formulário, né? Aqui tem uma imagem das 2 meninas fazendo o teste, né, e ouvindo a música. Eu queria tentar fazer uma experiência assim, mais imersiva possível nesse teste, né? Bom, o teste ele foi muito bem sucedido, eles adoraram, eles nunca tinham tido acesso a uma Lua 3D anteriormente, pediram várias coisas, faz o Sol, faz isso e faz aquilo, eles achavam que a Lua era chapadinha, né, redonda, mas chapadinha, enfim. E eles perceberam, que foi importante, né, essa diferença entre crateras, mares, né, ou barra-planícies, né, entre as crateras e as planícies, e os de baixa visão aprovaram essa diferença nas cores. Com relação à música, eles acharam um pouco careta, né? Sugeriram várias outras músicas, enfim. Mas o que foi bem interessante, né? Que além dessas perguntas que a gente fez, que eram perguntas direcionadas com relação ao material e as sensações e tal, eles tiveram algumas respostas assim espontâneas, né? Uma que achava que a Lua era plana, que o conceito de cratera não era claro, a gente teve a preocupação de marcar exatamente as crateras direitinho onde eram e tal, mas eu me dei conta que eles nem sabiam o que era cratera, né, porque não tiveram acesso, né, como é que, né, sem ter acesso ao material, vão saber, né. Então, a cratera é igual buraco na rua? Mais ou menos, né, então foi muito legal essa experiência, né.
E alguns alunos até demonstraram interesse em seguir a carreira científica, né, depois dessa experiência. Então, aí é uma dos traços da astronomia, né, de favorecer isso, de apresentar, né, para as pessoas esse lado que é um pouco lúdico da ciência e encaminhar as crianças, né, os jovens para a área de ciências. Né. Claro que a gente teve que ainda fazer algumas ajustezinhos, né, que alguns alunos ainda acharam que estava um pouquinho áspero, mas de uma forma geral foi super bem aceito, né. E na próxima vez a gente vai escolher uma outra música, não usar mais essa. Mas é que essa música, ela é como se a lua fosse nascendo, né, e vai crescendo, assim, o ritmo, enfim. Mas não deu muito certo, mas tudo bem, faz parte. Além da lua, a gente desenvolveu também, e estamos desenvolvendo, cadernos, né? Cadernos de astronomia que também visam cobrir parte desse conteúdo de astronomia para o ensino básico, né? Então, o primeiro caderno, ele diz respeito principalmente à Terra, a Lua e seus movimentos, tá? Ele já está pronto, já foi testado com os técnicos, mas não testamos ainda com os alunos porque chegou a pandemia. Isso é um problema. O segundo caderno, esse já está pronto, já tem ISBN, falta testar com os alunos. O segundo caderno, ele já está pronto, no sentido, já está com as texturas prontas, mas não conseguimos imprimir. Ele está até aqui em casa, porque eu ia levar para o Aires quando tudo aconteceu. É porque quem faz essa parte de textura, de passar na máquina de termoforma, é o Benjamin Constant, né? E o terceiro caderno, bom, o segundo caderno, então, o que é? É o sistema solar, né? A gente descreve o sistema solar, e também sistemas extrasolares, tá? Falamos, inclusive, assim, sobre zona de habitabilidade, importância de encontrar outros sistemas, e apresentamos um exemplo que é o sistema TRAPPIST-1. E o terceiro volume foi mais um pedido que a Priscila tinha feito, então a gente resolveu atender o pedido da Priscila. É um caderno que vai falar, então, sobre estrelas, galáxias e constelações. Esse caderno, ele é o que está mais, assim, menos completo, porque o que a gente tem é o conteúdo, o texto, e os desenhos que uma das alunas do grupo, a Bianca Mello, que faz todos os desenhos para a gente, já fez, mas a gente ainda não começou a texturização. Então, aqui são dois exemplos, né, como fica o caderno. Então, aqui na figura da direita tem essa impressão, né, em braille, então fica uma parte escrita em braille e as texturas em relevo, para os alunos, né, que são cegos seguirem. E essa página, ela fica em cima de uma página que tem cores contrastantes e o texto com uma letra boa o suficiente para quem tem baixa visão ler, tá? Então, esse é o primeiro caderno que já está prontinho, nosso querido bebê. Do segundo caderno, então, aqui para mostrar para vocês como é feito, né? Eu dou uma imagem real, e a Bianca faz uma adaptação, que está aqui embaixo, né? Ela desenha uma adaptação, e um outro grupo cria as texturas, né? Esse aqui é muito linda, essa aqui vista assim nesse slide, vocês não têm ideia como é linda essa imagem. Falei que eu vou mandar fazer um quadro, a menina vai ter que fazer outro para texturizar, porque ficou lindo demais. Então, ela teve toda a paciência de fazer com barbantinhos, assim, né, colando, para passar pela máquina, né. Esse é do caderno do volume 2. E do terceiro, né, como eu falei, a gente só tem as imagens, né, então a gente vai falar sobre as estrelas, vamos fazer comparação de tamanho, vamos falar um pouco de evolução estelar, pelo menos sobre a evolução do Sol, né, e galáxias de um modo geral. E aqui, então, tem um desenho já feito pela Bianca, né, sobre a linha do tempo de vida do Sol, né, desde o momento que ele nasce até se tornar uma anã branca, passando por estágios de gigante vermelho e nebulosa planetária. E aqui embaixo um exemplo de uma galáxia espiral com barra. Também esse desenho veio também de uma imagem real que a Bianca criou, né? Então, isso tudo ainda vai ser texturizado, né? Esse aqui
já está texturizado para ir para a máquina lá de termoforme e imprimir, tá? Para ficar desse jeitinho aqui, né? Esse aqui ainda vai ter que criar textura, a gente ainda vai ver o que vai criar de textura aqui em cima. E complementando os cadernos, a gente tem outras iniciativas, né? Uma das iniciativas foi criar o sistema TRAPPIST-1, aí tem a Elisa de novo, e uma outra aluna, a Elisa, então, é da terapia ocupacional, e a Mariana Návia, que é da astronomia, e elas estão fazendo a nossa estrela central, a TRAPPIST, tá? Então, foi a primeira vez que a gente fez uma estrela, a gente ainda não testou esse material. Essa estrela, a gente, então, cobriu de vermelho e usou tule para tentar dar uma ideia de que a estrela é aproximadamente esférica, mas é gás, né? Como é que a gente ia representar esse gás? A gente teve a ideia do tule. Não testamos, não sabemos ainda a resposta, né? E os planetas que se encontram nesse sistema, né? Aqui fica um pouco aberto à nossa criatividade, né? Porque a gente sabe muito pouco sobre esse sistema, mas a gente pode imaginar que os planetas que estão muito próximos da estrela devem ser muito parecidos com, por exemplo, Mercúrio, talvez, né? E os mais distantes, fora da linha, fora da área da região de habitabilidade, podem ter gelos. Então, a gente usou cetim para representar gelo. Aqui não, aqui a gente tem área de água, né, possível existência de água, que a gente usa silicone e partes cobertas por terra, não sabemos ainda, mas é para ter uma ideia, né? A gente escolheu esse sistema porque ele é muito compactozinho, então a gente pôde deixar num esquema mais ou menos de tamanho e de distâncias entre eles a gente vai poder montar, porque o sistema solar é inviável, né? E a gente vai poder montar, mas assim para servir como um exemplo mesmo, né? E uma outra atividade que a gente desenvolveu, aqui tem outros 2 alunos, aqui é outra Mariana, e o Rodrigo, ele só desenvolveu o kit, agora ele saiu do projeto. Como a gente tinha feito aquela grande, todo mundo queria uma grande, eu falei assim, vamos criar um kit? Então, a gente está chamando de kit lua. Eles fizeram uma luazinha pequenininha, tá? Usando os mesmos materiais, mas contando quanto foi de papel, quanto foi de cola, quanto gasta em cada etapa. A Mariana está terminando de escrever um livrinho, um caderninho que vai junto, que vai descrever a formação da Lua, a diferença entre crateras e planícies, e algumas instruções de faça você mesmo a sua Lua tátil, né? E o que a gente vai mandar junto com o caderninho é aquele mapa em gomos que vocês viram mais no início, né? O isopor não dá para mandar, porque daí já fica muito complicado e a gente ainda não tem nenhum apoio financeiro, né? Esses trabalhos, então, eles foram apresentados em diversos lugares, né? Aqui, nessa imagem à esquerda superior, tem o grupo, então, o Jackson, a Raíssa, que agora saiu, a Érica também saiu, e Júlia também saíram, mas apresentaram na reunião da Sociedade Astronômica, ano passado, apresentaram na UFRJ, onde o caderno tátil recebeu menção honrosa. Então, aqui está a Bianca, Júlia e Érica, e aqui Mariana e Rodrigo também apresentando, e outra Mariana e Elisa, o sistema TRAPPIST. Bom, a gente percebe que esse grupo, eu falei que tem gente da terapia ocupacional, o Rodrigo também da terapia ocupacional, né? Tem gente da astronomia, tem gente do bacharelado em ciências, né? E agora tem mais algumas pessoas que estão querendo entrar, uma menina que é da física, que vai entrar agora, e uma da pedagogia. Então, a gente vê que é importante ter essa interdisciplinaridade, né? A Elisa que trouxe essa ideia, a Elisa, que é da terapia ocupacional, falou, gente, vamos usar papel machê, é leve, é barato, dá para corrigir, enfim, e aí a gente troca muito, né? A troca é muito maior, né? Então, tem essa importância, né? Esse projeto tem essa interdisciplinaridade, que é importante para a gente, então, ter essa acessibilidade cultural e educação inclusiva.
temos que continuar a desenvolver material, mas que possa ser facilmente replicado, desenvolvido e até mesmo distribuído, né? Além do que, esse tipo de grupo ajuda muito na formação dos próprios alunos, né? Dando essa noção maior, né, de cidadania e inclusão. A nossa equipe, então, é bem diversa. Eu esqueci de falar, imagina, eu falei da Bianca, mas a Bianca, ela é de outra área também, ela é de Belas Artes, ela é da Escola de Belas Artes, né? Então, está aqui o grupo todo, o Aires e a Priscila são do Benjamin Constant, os outros são alunos da graduação de diversos cursos, então, terapia ocupacional, bacharelado, Belas Artes e astronomia, né? Então, a gente tem também um Facebook, sigam a gente lá, Universo Acessível, temos um Instagram, e eu termino aqui com essa carinha dos novos membros. Então, os novos membros, eu tenho aqui o João, que desenvolveu um aplicativo para celular, para fazer leitura de arquivos em PDF, então ele transforma arquivos em PDF em voz. Carol Bento e a Franciele Antônio, que entraram agora e estão trabalhando em constelações, mas com um olhar de visão indígena. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Vou interromper aqui o compartilhamento, e aí, Leandra, que tem que colocar. Obrigada. Obrigada, Silvia, pela sua excelente apresentação. Parabéns. Parabéns. Maravilhosa apresentação. As pessoas ficam loucas quando você começa a mostrar as imagens do seu material. É realmente um impacto muito grande, é um material que agrada todas as pessoas, não é um material que agrada só a pessoa que tem alguma deficiência visual. É um material que todo mundo quer ter, ou não é? Me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que ele é inclusivo e não é exclusivo, né? Exatamente. É que os meninos falam, ele serve para todo mundo, né? Eu gosto. Eles trabalham muito bem, esses meninos. A verdadeira inclusão é essa, é o material para todos, né? Um material que não é para um grupo específico, mas é para todo mundo. Exatamente. E que beleza estética tem esse material, é impressionante. Essa tua equipe é sensacional. Eu já sou fã de todos eles, sua fã também, e de todos eles. Eu sei que nossos alunos fazem muito para o nosso trabalho caminhar, né? Sem eles a gente não chegaria a lugar nenhum. Ou não chegava mesmo, com certeza. E a outra que eu quero destacar como algo muito positivo, e no caso une nós três aqui, é a parceria com o Instituto Benjamin Constant, que tanto o Planetário do Rio tem, quanto a UERJ tem, quanto a Silvia do Observatório do Valongo tem. O Aires está aqui nos assistindo e não nos deixa mentir, né? Essa parceria com outra instituição pública, centenária, muito mais antiga que o Planetário, que o Observatório, que a UERJ, e que ensina o país inteiro, né, como trabalhar com as pessoas com deficiência visual. Ensina, produz material, faz pesquisa, divulga. Nós temos que ser muito fãs, realmente, né? E é para nós um privilégio poder ter essa parceria, porque sem eles, como a gente poderia fazer esses materiais e testar, né? Seria impossível. Pois foi o que eu falei, né? A gente desenvolvia e ia testar como? Tinha que ter essa parceria, senão não anda, né? As coisas só andam assim mesmo. Eu sou muito grata, muito grata. Aires, Priscila, eu também. Fã deles. Sou muito fã também. A Priscila Marques, gente, também é professora e pesquisadora do Instituto Benjamin Constant, ex-aluna da UERJ, não queria falar não, mas ela é. Eu sei. E por acaso ela é esposa do professor Aires, que está aqui nos assistindo, que também é pesquisador e professor do Benjamin Constant. Então, tem algumas perguntas e alguns comentários. O Leandro, durante a sua fala, Silvia, ele destacou alguns comentários, mas mesmo assim, eventualmente vou falar, porque quem está nos assistindo, né, mas que não está vendo, e que não usa algum recurso de leitura de chat, eu vou poder falar o que foi comentado pela nossa audiência. Então, nós temos alguns comentários. Vou começar aqui. A Preta Evelyn comentou: Leandro, você contribuiu para a monografia dela e você nem sabe, ela falou. Que bom! Essas suas palavras, ela conseguiu desenvolver o trabalho na oceanografia da UERJ sobre astronomia, né? O tema foi astrobiologia. Já me interessei por dela. Olha que legal! Muito bacana! É uma área muito bonita, até poética, eu acho, da astronomia, essa questão de navegação, né? Não, sem dúvida. Preta Evelyn, né? O nome dela. Pô, muito legal.
Muito legal, Preta. Fico muito feliz com isso. Seus cursos, a sua fala, eu acho que ela quis dizer a sua fala assim, didática, fácil de entender, esses assuntos que não são nada fáceis. Para vocês, a opinião de vocês não conta, vocês dois, porque vocês vão achar que é tudo fácil. O Fábio Viana, ele não é professor, mas estuda astronomia por afinidade, né? Ele disse que ia ficar quietinho assistindo. Fábio, não fique quietinho assistindo, viu? Ele fez vários comentários, mas faça perguntas também, porque eu falo como leiga no assunto que frequentando esses ambientes, eles adoram quando a gente vai e a gente faz perguntas e a gente interage, né? Eu acho que isso faz movimentar realmente essa coisa da curiosidade. A ciência caminha assim, né? Não precisamos ser especialistas. Não, sem dúvida. A pior coisa é quando você tem uma turma, né? E tá todo mundo quieto, calado. Gente, isso é horrível, é horrível. Tem que saber perguntar. É na troca que a coisa acontece, né? Na troca que a coisa acontece. Uma mera exposição de formação não tem muita graça, mas ele na troca que a gente cresce, é muito legal. E é uma experiência para os dois, né? Isso é muito interessante. Com certeza. Com certeza. Não é só a gente aqui falando, e vocês ouvindo. Tem que ter essa ida e volta, né? Fica muito mais interessante, né? Eu acho claro. O João Ricardo comentou que teve o privilégio de fazer 2 etapas do curso de aperfeiçoamento de professores. Aí ele não mencionou exatamente qual, eu fiquei na dúvida se era o curso antigo do Planetário ou se era o curso da FRJ, mas ele ficou muito feliz de ter feito. A Débora, que é nossa aluna da UERJ no mestrado, ela fala que um dos maiores mistérios da humanidade, desde as primeiras civilizações, é tentar entender o que nós vemos quando olhamos para o céu. Eu acho que isso é um ponto muito importante da gente destacar na astronomia, né? Até o livro do José Reis, que saiu recentemente, não sei se tem 1 ou 2 anos, acho que tem 1 ano só, pela Fiocruz, né? Em comemoração, acho que ao centenário dele, que ele faria, né? Falou sobre divulgação científica. E ele fala nos textos dele, né? Claro que o livro é uma compilação de coisas que ele escreveu enquanto vivo, obviamente. Um dos pontos que ele destaca é que quando saem notícias que envolvem assuntos de astronomia, são as notícias que têm mais procura, maior interesse. Notícias vinculadas em veículos que não são da área de ciência, não são comunicação entre os pares, como a gente fala, entre nós que somos da área da ciência. Não, comunicação em larga escala, né? Pra divulgação realmente. Então, acho que esse ponto é muito interessante que a Débora levantou, né? A nossa, até fixação, eu acho, né? Pelos assuntos astronômicos, um interesse muito grande. Essa coisa de isso ser uma característica de todo mundo mesmo, não é de uma área, não é de uma idade, não é... A gente por exemplo, o planetário tem que ter sempre uma programação infantil, né? Porque os pais sempre levam muito, né? Os filhos, as crianças e tal. Mas você sabe que de uns anos para cá a gente começou a receber um público que eu amo de paixão, que é o pessoal da terceira idade, né? Que o cara sempre gostou de astronomia. Hoje, as pessoas estão se aposentando com saúde, com vigor, ainda começando uma outra vida depois. Então, às vezes, a pessoa ela redescobre aquele amor, né, que sempre teve para a astronomia e diz, poxa, agora eu tenho mais tempo para me dedicar a isso. E a pessoa aí faz os cursos, e frequenta a biblioteca, e conversa com a gente, vai observar o céu. E isso é extremamente gratificante. É legal mesmo. Lá no Valongo mesmo, a gente teve um aluno que ele se aposentou, seu Sérgio. Da minha turma, Silvia. Seu Sérgio, ele fez, eu fui professora dele, fez graduação, fez mestrado, fez doutorado, seu Sérgio. E além dele teve outros, né? Só que alguns não terminaram. O seu Sérgio foi até o doutorado. Olha. Então tem isso, é bem legal, né? Mas é que a astronomia é linda demais, né, gente? Então não tem quem não goste. Como é que alguém vai dizer, não gosto de astronomia? Exatamente. Deixa eu contar uma história do Sérgio. Eu contar uma história do Sérgio. O Sérgio, ele era engenheiro de Furnas. Ele trabalhava de Furnas de engenheiro. Aí ele estava trabalhando, já tinha tempo de se aposentar, continuou trabalhando. Né? Em um determinado momento, lá a estrutura, lá, não sei o que, mudou, ele começou a pensar em sair, aí fez o vestibular para o Valongo. Né? Aí ele me contou que no dia que ele pegou o resultado no jornal, que tinha saído, ele deu entrada na aposentadoria dele. No dia, entendeu? E aí ele começou E ele era engenheiro, ele fez todas as matérias de cálculo de novo. Ele fez tudo, ele não pulou, não cortou nada, ele fez todas. E terminou, estava no doutorado, né? Ele estava trabalhando com o Sol, né? Sim, com o grupo da Jucira, Eu tive muita honra de estudar com ele. Foi um cara que... ele é gente boa, gente boa. E na mesma turma tinha o seu Sérgio,
que já era mais velho, e tinha o Paulinho, que tinha 16 anos. Lembra o Paulo Penteado? Não sei se você conheceu. Claro, que era um menino gênio. O Paulinho, a gente teve que fazer um abaixo-assinado, né, porque ele não tinha concluído o 2º grau ainda. Então teve um problema e tal para ele ser aceito na faculdade. Aí a gente, não sei se foi por orientação de algum advogado e tal, para a gente, olha, ele está acompanhando as matérias, ele está muito bem aqui no curso, não tem, entendeu nada. Foi isso mesmo. É verdade. Mas é isso, todo mundo adora astronomia. Verdade. Eu estou aqui para falar que sim, eu sou fã número 1. Essas histórias são muito interessantes, e essa coisa que o Leandro destacou, né, da terceira idade, que procura, né, realizar essas vocações, né, no caso do Sérgio, né, do seu Sérgio, ou mesmo se aproximar só para curtir um curso, uma observação do céu. Eu presenciei várias vezes em curso no planetário, a terceira idade lá, fã-clube do Leandro, eu vi várias vezes, é realmente muito interessante. E é legal que a pessoa fica mais à vontade para perguntar, fica com menos cerimônia, né? Menos medos, vou perguntar uma pergunta boba, não tem isso, eles vão, né? É legal e eles interagiram. Isso. Eu não posso falar eles, que eu já estou quase na terceira idade, né? Quando a gente chega nessa idade, você já... perguntar, não estou nem aí, se gostar, se não gostar. Então, é legal, eu acho legal, bom. Entendeu? As pessoas vão sem medo de ser feliz, né? Porque, tem nada a perder mais, né? Então... É uma libertação, é ótimo. Isso, eu sou muito fã dele, muito fã mesmo. História muito legal, viu? Gostei disso. É mesmo, A Marília Morato falou que é maravilhoso termos acesso a esses conhecimentos. Ela acha que é muito lindo olhar para o céu e falar sobre constelações e conhecimentos que as pessoas admiram. Apenas a beleza, né? Normalmente o público leigo que observa só pela beleza, mas não conhece. E quando tem a chance de se aproximar de algum curso, observação do céu com astrônomos, né? Entende melhor de que se trata, né? Do que ele está vendo ali, por que muda. É muito interessante, realmente. Bom. A Judite Casanova falou que não é aluna nem professora, mas gosta de assistir e aprender. Eu acho que lá no público de vocês, na observação, tanto no Valongo quanto no Planetário, né, o público livre, ele é um público variado, inclui pessoas da área ou fora, né? Posso fazer mais uma propaganda aqui? Claro, deve. Já fiz do Universo ACC, vou falar do Astronomia para Poetas, que é um outro projeto que existe lá no Valongo. Quartas-feiras, não é no mesmo dia que tem as observações do planetário, então vocês podem fazer as duas coisas. Numa quarta-feira vocês vão para o planetário e na outra quarta-feira vocês vão para o Valongo. Então a gente faz palestras, agora está sendo pelo YouTube do Valongo, às quartas-feiras, na primeira e na terceira quarta-feira do mês, às 19 horas, tá? E é para o público leigo. Então, você falou em constelações, eu acho que a próxima semana vai ser sobre constelações. Então, quem quiser, é só chegar. Isso aí, perfeito. Seguir a gente lá. É legal destacar, gente. De observação do planetário, que numa quarta-feira o papo de observação, na outra é o Astronomia para Poetas. Bem legal. Isso, é legal a gente destacar que essas instituições que estão aqui comigo, o Observatório do Valongo Planetário, elas não estão paradas, né, durante a pandemia. Estão realizando inúmeras atividades de forma remota, então, e com a participação das pessoas, que é legal, né? Então, inclusive se aproximando entre si as instituições, eu acho isso excepcional, né? A gente tem que fazer uma limonada dessa pandemia, né? Senão a gente não com certeza. Né? Agora, na verdade, o pessoal do Planetário é todo ex-aluno nosso, né? Sim. Todo mundo veio lá da UFRJ. Todo mundo é astrônomo. O Leandro foi meu aluno, mas tem outros que não foram meu aluno, mas todos vieram da UFRJ. A gente não pode negar essa consanguinidade, né? É bonito. Mas a gente não tem problema, não. A gente não tem problema, mesmo com o MAST, que a gente também colabora. Sim. Eu acho que é assim mesmo que tem que crescer, né? Com o Observatório Nacional, com o MAST. Sim, essa semana teve live do Planetário com o Eugênio. O Eugênio estava participando, né, Leandro? O Eugênio participa de todas, todos os papos de observação. A gente tem participado, né? Eu e o Aylan estamos participando do Céu em Sua Casa, né? Que vai ter um agora sexta-feira, e aí nas quartas-feiras a gente faz o papo de observação. O Eugênio sempre participa, a Josina também do Observatório. Sempre tem muita gente lá que participa conosco. É uma simbiose muito legal. Tem sim.
Continuando aqui, gente, Luiz Guilherme, ele falou que ainda tem todas as questões de reflexões filosóficas que a astronomia traz. É verdade, o Leandro, inclusive, dá curso disso, né, de filosofia da ciência lá no planetário. É um dos cursos que a gente dá lá, o de filosofia da ciência. A gente aborda... a gente fala da ciência como um todo, né? A filosofia da ciência pensa na ciência como objeto de estudo, né? Porque a ciência ela se desenvolveu tanto e ela adquiriu características tão importantes e ela passou a ser algo tão fundamental na nossa sociedade que a gente passou a precisar estudar a ciência, né? E quem faz isso é a filosofia da ciência, né? Que foi a área na qual fiz o doutorado. Isso. São questões muito interessantes, muito interessantes. A astronomia, evidentemente, está aí, passa na coluna vertebral aí da filosofia da ciência, né? Mas tem outras áreas também que trouxe pensamentos filosóficos muito interessantes. Isso. Um comentário bem próximo a esse do Luiz Guilherme foi feito pela Larissa, que é nossa aluna da Biologia da UERJ, que a astronomia traz essa possibilidade maravilhosa de trabalhar com filosofia da ciência e método científico, né? Então, é realmente muito interessante. Conhecer a história da ciência de forma geral já é super importante, né? A gente não deve se prender apenas a saber o que a gente tem hoje, os avanços de hoje, e esquecer toda a vida pretérita, como a ciência caminhou, né? Não faria o menor sentido isso. Claro. O João Ricardo, ele comentou que a astrologia, como aliada, não como antagonista, muitos princípios utilizados em astrologia, segundo ele, representam as origens da astronomia. É um defensor, né? Não, João, né? O nome dele? João Ricardo. João Ricardo, certamente, assim, nunca trazer nada como antagonista, né? Sempre trazer para o seu lado e pegando o que tem de bom. Eu acho que a astrologia é uma coisa que está muito na nossa cultura hoje. Não há nenhum interesse, a ciência não deve ter nenhum interesse, ao meu ver, de destruir crenças, né, ou coisas que às vezes fazem muito parte assim, da visão de mundo que a pessoa tem. Então, de forma nenhuma. Mas é importante a gente compreender que não é ciência. Tá? A ciência é uma forma de conhecimento, a religião é uma outra forma de conhecimento, várias linhas místicas são outra forma de conhecimento, a astrologia é uma forma de conhecimento. Então, o que me preocupa nessa questão é a mistura, né? A pessoa achar que a astrologia é uma ciência quando não é, e isso não desvaloriza de forma nenhuma. Tá? Eu vou discordar um pouquinho do Leandro. Sim. A astrologia é diferente de uma religião. Uma religião... eu respeito todas, não tenho nenhuma, respeito todas. Eu acho que religião é uma coisa que vem para tapar os buracos, que a ciência não responde tudo, não responde mesmo. Não sei se algum dia vai responder, provavelmente não. A ciência muda muito, né? Hoje vale uma coisa, a gente faz outros testes, daqui a pouco não vale, ciência é assim, né? Então a religião é uma coisa mais estática, então serve ali para acalmar, né, os corações e mentes. A astrologia é pseudociência. Eu não acho que é crença, eu acho que é uma coisa... Eu não gosto. Não gosto, não dou força, falo mal, entendeu? Eu não gosto de astrologia. Para mim, a astrologia é uma porta para a Terra plana. Eu sou mais radical que você. Eu não encaro a astrologia como uma crença, não. A astrologia, ela se vende como ciência, é uma pseudociência, né? Uma crença é uma crença, você tem uma religião católica, evangélica, o que for, eu não tenho absolutamente nada contra isso, porque uma crença é uma coisa tua, do teu coração, da tua cabeça, do que for, né? Eu respeito. Agora, e a religião responde tudo, né? A ciência não. Agora, a astrologia, os astrólogos vendem como uma coisa, como uma ciência. Então, esse é o problema. Mas o problema é exatamente essa venda. Eu não quis dizer que a astrologia e a religião estão no mesmo lugar, não, tá? Tá. Eu disse que são coisas separadas. A religião é uma forma de conhecimento, o pensamento místico é uma forma de conhecimento, a astrologia é uma outra forma de conhecimento. São formas de conhecimento diferentes e não são a mesma coisa de forma nenhuma, não. Todas elas não são ciência, né? A religião não é ciência, a astrologia não é ciência, mas são coisas diferentes, tá? O problema que eu vejo é exatamente nisso que você falou na venda, né? Eles vendem como ciência, e é preciso, na educação científica, explicar para a população que não é ciência, tá?
por causa dos cálculos, por causa da matemática rebuscada, né, e tal, às vezes fala, pô, isso aí se eu não entendo é ciência. Não é ciência. É só, ao meu ver, assim, é isso que é o importante que se passa, entendeu? Eu não tenho nenhum problema do cara acreditar lá na astrologia dele, se ele entende que não é ciência. Eu acredito que Marte em Gêmeos vai fazer, sei lá, eu ir mal na prova. Bom, ok, se você acredita nisso, ok. Entendeu? Eu não vejo, mas se é meu aluno, não, na faculdade de astronomia não pode, né? A faculdade de astronomia é diferente, né? O terraplanismo eu acho que é uma coisa bastante mais delicada, porque já vai para o negacionismo, entendeu? Porque, assim, por exemplo, eu não posso. O que eu posso dizer é que não tem o menor sentido você achar que a posição de Marte em Gêmeos, na Libra, no Escorpião, vai ter qualquer influência, não tem o menor sentido. Nesse os cálculos. Aliás, tudo errado, né? O Alexandre do INPE, ele tem uma palestra muito interessante sobre isso. Ele chegou a fazer o cálculo, entendeu? Aí vamos pensar na influência gravitacional. Se você pegar a influência gravitacional de Marte em cima de você, e, por exemplo, o médico, né, que está segurando um bebê e tal, será que tem alguma influência? Cara, você mostra que não tem sentido nenhum você pensar. Mas, se o cara quiser supor que tem alguma coisa, ok, mas entenda que não é uma ciência. Ele acredita naquilo porque ele quer, porque a intuição dele leva para aquilo. Eu não vejo nenhum problema se ele sabe que não é ciência. O problema existe quando ele acha que é ciência. O terraplanismo me parece que passa pelo negacionismo. Aí eu tenho como mostrar, entendeu? Eu posso não poder mostrar que Marte não tem influência nenhuma sobre você. Eu digo, olha, eu não consigo detectar, é invisível, é indetectável, e não faz o menor sentido, é uma coisa louca que certamente não existe. Eu posso dizer isso. Mas, assim, com a Terra, eu digo, olha, eu tenho certeza absoluta que a Terra não é plana, entendeu? Existem experimentos que você pode fazer. Então, aí desde a época dos gregos. Porra, desde a época dos gregos. Então, assim, é um outro nível, entende? De negação. Acho que aí não é uma crença. Não, eu sei, eu faço assim com uma brincadeira com os amigos, que eu tenho um amigo que acredita em astrologia, né? Então eu falo, pô, é um pé na Terra plana, hein? Você sai de perto de mim. Mas brincadeiras à parte, a astrologia é pseudociência, né? Então, e no planetário tinha um experimento que eu gostava muito, que mostrava, né? Você colocava lá a data de nascimento e mostrava qual era o seu signo. Aí todo mundo, ué, mas meu signo? Eu falei, tá vendo? Vai acreditar em astrologia, tá vendo? Vai acreditar. Até cálculo mas tudo errado. Mas enfim. É maravilhoso. Mas desculpa, Andréia, como eu viajei aqui, é que eu não me seguro, entendeu? Olha só, mas comentando, ainda só fechando o que o João falou, a ideia, João, acho que não é realmente, bom, ao meu ver, né? Bater muito de frente, você vai estar batendo com uma crença, de fato, e não tem como vencer isso, entendeu? Você pode bater a coisa, pô, é isso, eu provo e não tenho dúvida, entendeu? Agora, a crença, sabe? Eu acho, isso aí é um desgaste. Desnecessário. Desnecessário. E nós, da área que nós três somos, né, daquilo que nossas áreas têm em comum, em sala de aula o que a gente fala é sobre ciência, né? Então, aqueles assuntos que não são ciência, só por isso já não deveriam estar ali. Seguindo aqui, gente, tem uma pessoa que eu não consigo identificar certinho o nome, eu peço desculpas, é PH Boemer, eu acho, não sei como se lê. Ele é estudante de engenharia aeronáutica no espaço da Univap, e lá tem telescópio onde ele atua como estudante bolsista de iniciação científica, né? Então ele tem a intenção de seguir carreira em física e astronomia, e ele gosta muito dessa coisa de observação do céu, né? Tem uma pergunta aqui sobre o que o professor acha do uso de... Você, Leandro, no caso. O que o professor acha, né, Leandro, do uso de filmes de ficção científica como ferramenta para o ensino de astronomia? E ele fala de Interestelar como exemplo, se são válidos para o ensino. Eu esqueci de anotar o nome dessa pessoa, peço desculpa. Vou até olhar enquanto você responde, Leandro. Olha, eu acho maravilhoso. Eu acho que os filmes de ficção científica são ferramentas, assim, absolutamente fundamentais, tá? Os filmes de ficção científica mais modernos, você citou Interestelar aí, que ele é maravilhoso, tá? Os filmes, eles estão muito rigorosos, né, com a ciência, como muito pouca licença poética, né? E até a licença poética você pode usar para dar aula, entende? Às vezes erros, né, que acontecem no filme, você pode usar para dar aula. Tem um filme que, olha, eu adoro, o The Martian, o Marciano, Perdido em Marte. Tá? Um filme que eu acho maravilhoso, aquele filme ali. Muito bom. Muito bom, acho maravilhoso.
Tem um errinho ali que ele fala que quando vai sair, né, do abrigo e tal, que o abrigo pode implodir, né, uma coisa assim. Eu me lembro que tem uma confusão com a pressão atmosférica de Marte, né? E, quer dizer, até isso você pode usar como elemento. Então, assim, os filmes de ficção científica, eles têm a coisa... Tem duas coisas que eu acho muito interessantes nos filmes de ficção científica. Eles te dão a oportunidade de falar sobre a ciência em si, da ciência propriamente dita, ciência hard, e normalmente esses filmes trazem questões humanas naquele ambiente científico, né? Então você tem questão, por exemplo, como é que é uma sociedade no futuro quando uma determinada característica está exagerada, né? Quando a gente já não tem mais recursos naturais, por exemplo. Ou então, como é que é a convivência dentro de uma nave espacial fazendo uma viagem muito longa? O que acontece é que você encontra uma outra civilização. Você tem questões humanas ali que estão permeando aquele cenário da ciência. E, além disso, você tem a questão científica mesmo. Então, eu acho que é uma excelente ferramenta. Use sempre. A garotada se amarra, tá? E é bom quando eles conseguem pegar assim, algo que faz parte do universo deles e associar com a escola, né? Aprender com a escola, aprender isso na escola. É um negócio muito legal. Tome cuidado com a diferença, tá, que existe entre a ficção científica e a fantasia. Tá? Né? Harry Potter, por exemplo, é fantasia, né? Não é ficção científica. Tá? Tem que tomar um certo cuidado. Não que talvez a fantasia também tenha coisas legais. O cinema é uma forma muito de arte. Muito legal. E fazendo uma propaganda agora de uma outra instituição, a Fiocruz está com não sei se já fechou, mas vai ter um curso de usar ficção científica para ensino de ciências. Sim. Eu me inscrevi. Olha que legal. Vou fazer. Aqui no Planetário a gente tem o Naelton. O Naelton é especialista em ficção científica. Sim. Naelton é meu parceirão, meu amigão. Ele lembra de tudo de ficção científica. Hoje de manhã eu perguntei para ele, caraca, Naelton, como é que é o nome daquele conto que tinha um planeta lá dentro da nuvem? Tá ele sabe tudo. Leap of Faith. Eu gosto muito, eu ia comentar isso. Só para não ficar sem dizer quem fez a pergunta, foi o Luiz Guilherme, tá, Leandro? Que tinha perguntado isso. Desculpa, tá, Luiz Guilherme? E eu ia falar realmente para todos que nos assistem que procurem os conteúdos do Naelton. Eu esqueci o sobrenome do Naelton. Araújo. Do astrônomo Naelton Araújo, do Planetário do Rio. Eu já assisti palestra dele ano passado no Museu do Amanhã, falando sobre ficção científica, usando livros e filmes. Gente, é de cair o queixo. Você pode ser de qualquer área, pode ser leigo. Você entende tudo que ele fala e é muito interessante. E é tudo com fundamentação científica, né? Inclusive, ele fala dos cenários políticos, né? Na ocasião que esse filme X foi lançado, ou esse livro, né? Ele fala sobre jornalismo, divulgação científica, enfim, é sensacional. Recomendo muito. Bom, temos uma série de elogios, que aí o Leandro destacou alguns, então não vou falar todos por uma questão de tempo. A Thaís Fortunato, que é nossa aluna da UERJ, comentou também que a formação inicial não ajuda em relação aos conteúdos de astronomia, porque não temos muito esse conteúdo, quase uma parte dos cursos da nossa área, ciências biológicas, não tem conteúdo. O João Ricardo comentou que durante a reforma curricular no município de Niterói, eles fizeram, como professores, né, questão de preservar a astronomia no currículo de ciências. Agradecemos. Ótimo, Ricardo. Agradecemos muito. Agradecemos muito. A Laís Barcelos também elogiou muito esse material, amou o material da Silvia, Carlos Augusto também, são alunos da UERJ. O PH Bonemer, de novo, falou que foi incrível o projeto de inclusão. Silvia, a Thaís também falou que o material produzido é muito bonito, a Judite falou que é muito legal, Mariana Barros falou que trabalho bonito, o Aires falou que a Silvia é uma querida. Ele é que é um querido. Está aí me sacaneando, se astrônomo não acredita em astrologia, ele escreveu aí. Falou que a Lua faz muito sucesso junto aos cegos, eles ficam impressionados com o número de crateras e presença de planícies. O PH Bonemer, de novo, falou que adorou a cantiga francesa que você colocou, viu, Silvia? Não é uma unanimidade que as pessoas não gostam. Eu acho que você tem que insistir um pouco mais, meu amor. Às vezes as pessoas não sei. Não sei. Não sei o que eles sugeriram você colocar, não sei, mas... Está tudo anotado lá. Achei que a sua ideia pareceu excelente. Eu acho que, de repente, eles têm que se acostumar. Né? Talvez. O Fábio Viana falou que trabalho lindo, parabéns. A Thaís Fortunato falou que é interessante o retorno dos alunos sobre como eles entendem o mundo, as questões, na verdade, os objetos que vocês estão produzindo e apresentando para eles de maneira tátil. O Ares destacou, para todo mundo lembrar, né, que o artigo com toda a descrição da produção da Lua e avaliação pelos alunos, né, cegos e com baixa visão foi publicado, né,
em forma de e-book, um capítulo de e-book, é um evento internacional, né, que vocês submeteram e vai ser publicado em breve, né? Já está aceito, falta só... Agora, acho que é em setembro que vai sair. Isso, mês que vem. Bem legal. Ele também destacou que quando a Silvia falou dos técnicos, ela está falando dos revisores cegos do Instituto Benjamin Constant. Ela falou também, né? A Aline comentou por que há essa deficiência, né, que não cobre o conteúdo de astronomia. Ela fez essa pergunta para mim. Por que eu acho que existe essa deficiência na grade curricular dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas em relação à astronomia? Olha, eu não tenho uma hipótese sobre... Quer dizer, tem uma ideia assim, do que eu acho que ocorre, porque tem muitos anos que esse problema existe e vem persistindo, pelo menos na UERJ, onde eu estou há 30 anos, né? Nós não temos disciplinas que falem sobre essa temática. No mês passado, a gente estava numa banca, eu e o Leandro, de uma aluna da UERJ, a Bruna Montalvão, que pesquisou exatamente isso. O que tem na grade, nas diferentes disciplinas, não só ministradas pela nossa unidade, que é o Instituto de Biologia, mas por outros cursos da UERJ, que poderiam falar de algum conteúdo de astronomia. E aí o resultado é de vontade de sentar e chorar, porque não tem praticamente nada. E o que ela propôs foi a criação de uma disciplina eletiva que abrace essa temática. Ela propôs até uma ementa, foi bem ousada com o professor orientador dela, o Lúcio Machado, meu amigo de trabalho, mas a gente está só, por enquanto, pensando proposições. Agora, por que acontece isso? Eu acho que quem é da biologia, que propõe a grade curricular, às vezes tem muita preocupação com as áreas que domina, que entende melhor. Aí tem uma área que vai, ainda mais se vai atingir, vamos falar a verdade, existe um preconceito entre o licenciado e o bacharelado, e o bacharel, né? Então, na própria UERJ, nós sentimos um pouco isso. Então, a mais valorizada é a área da pesquisa de bancada, que a gente chama a área do bacharelado. Então, a preocupação com o currículo, às vezes, não leva em consideração, ou as pessoas que montam o currículo, às vezes, não são grandes conhecedores do campo da educação básica, de fato. Muitas vezes eles montam o currículo, mas eles não foram professores de escola, uma vez na sua vida, por um período. Então, eles podem não perceber, às vezes, essa lacuna deixada. Então, é isso mesmo. É mas isso é uma mesmo. pena, porque faz muita falta. Ainda bem que nós estamos pensando sobre isso. É. A Flávia Pedrosa, do Planetário, que também está aqui nos assistindo, muito obrigada, Flávia, ela comentou sobre a higienização, Silvia, desses materiais em função da pandemia, né? Nós temos vários museus reabrindo no mundo inteiro, e uma preocupação que eles têm é essa questão, né? Como as coisas que são táteis, como lidar? Não estão. Essa parte de teste está toda suspensa. O IBC, o Benjamin Constant, está fechado, o Valongo está fechado, e o que a gente tem feito é cada um na sua casinha, desenvolvendo novos projetos. Inclusive, eu compro material para os alunos e mando entregar na casa deles, e a gente só vai voltar a fazer os testes e tudo quando chegar a vacina. Sim, sim. Eu acho que ela quis dizer agora, assim, voltando a termos atividade presencial, mesmo que não seja com grandes grupos, como alguns museus que estão reabrindo, tendo um material desse tipo tátil exposto, como fazer? É realmente difícil, né? Porque nem todo material tátil pode ser higienizado com esses produtos químicos que a gente usa. Não, pode. Os cadernos não tem problema, a lua também não tem problema, mas eu acho que a gente não volta ao presencial tão cedo na UFRJ. Sim, na UERJ também. Só isso que eu acho, só isso que eu acho. Sim, vamos seguir aqui, então. Mas dá, material... eu tenho que seguir mesmo, porque às 5 horas eu dou aula. Sim, sim. Então, deixa eu ver, tem muitos elogios aqui, não preciso falar, então o Leandro destacou, vindo da produção. A Laís Barcelos quer conhecer teu laboratório, Silvia, depois que tudo isso acabar. Super bem-vindo, todos serão super bem-vindos, podem ir lá. Se ela for, eu vou junto, porque ela é minha aluna. Com certeza, ela é minha aluna e da Priscila. Claro. E o Fábio destacou também que tem que ter muito amor para fazer um tipo de projeto desse, e inclusão é tudo, né? A Mundo da Família Silva destacou que inclusão é tudo. Sim, inclusão é tudo. Nós aqui, os três, eu posso garantir que nós três acreditamos muito em inclusão e acessibilidade, tanto que voltamos nossa pesquisa, nossa atenção, nosso foco para essas áreas. Tá? Queria agradecer muito em nome do Departamento de Ensino de Ciências e Biologia da UERJ, em nome do curso de pós-graduação, a presença e a fala de vocês dois, Leandro, do Planetário do Rio, e a Silvia, do Observatório do Valongo, a gentileza de estarem aqui durante 2 horas, né, mesmo com interrupções, tratando desses assuntos. Agradeço os materiais lindos que vocês trouxeram, as falas, e agradeço a todos que participaram. Novas perguntas que tenham surgido, a gente pode responder depois no chat, né, Leandro? Sim, com certeza.
A gente vai respondendo no grupo. Muito obrigada a vocês dois, Muito viu? obrigada a você também pelo convite, foi um prazer rever Leandro, meu aluninho. E estão todos super convidados, né? Quando tudo isso passar, que vai para uma hora vai passar, né? Estão todos convidados para irem lá no observatório e conhecer o nosso material. Tá? Com certeza. Obrigado, André. Obrigado. Prazer enorme, professora Silvia, participar disso. Vai ser muito legal. Esse material todo da Silvia, a gente também quer que faça parte lá do planetário, né? A gente está fazendo uma bancada lá, né? Que vai ter uma... na verdade, assim, a gente está fazendo uma reformulação de grande parte ali do museu, né? E uma parte específica vai ter um material ali que é para as pessoas pegarem mesmo, a Lua, esses cadernos. Então... E é um sucesso, espero que isso esteja em vários museus aí no país inteiro. Tomara. A gente vai tentar fazer assim, ainda estamos conversando, mas fazer uma salinha fechada de ensinar como fazer a Lua e depois mandar para quem tiver interessado um mapinha e tal. Vamos fazer ainda durante a pandemia, porque vai demorar, né? Então a gente tem que trabalhar, né? Tem que fazer. Falei para os alunos, vamos pensar em fazer alguma coisa. Então a gente vai fazer isso. Aí eu mando o convite para vocês. Pô, manda sim, queremos ser alunos disso. Tá? Quem quiser participar. Show de bola. Tá, todos esses projetos que você tem feito são maravilhosos, viu? Parabéns. Obrigada. Parabéns. Agradecer os meninos que estão ralando. Agradeço os meninos, sou fã de todos eles. Gente, sigam os perfis do projeto da Silvia Universo Acessível. Tem no Instagram, no Facebook, tem canal no YouTube. Eles estão produzindo vídeos durante a pandemia. Vamos fortalecer o trabalho deles. Valeu, muito obrigada, hein? Obrigada, gente. Vou lá dar aula agora. Boa aula, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Bons céus aí para vocês, pessoal. Obrigada. É o Leandro que tem que me tirar. Isso.